Então, deixa eu só continuar minha apresentação, né? Só fazer um ajuste. Eu passei recentemente a chefia, né, do Departamento de Engenharia Civil, vamos dizer assim, do IME. Então, eu continuo como professor, né? Mas eu não sou mais o chefe do departamento, né? Foi uma coisa recente, por isso que não está atualizado aí no currículo, mas a gente vai providenciar essa atualização. E temos trabalhado, né? Eu sou coordenador de um grupo de pesquisa em infraestrutura de transporte, já desde 2009, quando eu terminei meu doutorado, dentro do Instituto Militar de Engenharia. E o Instituto ele trabalha em parceria com as unidades de engenharia de construção do Exército. São 11 unidades espalhadas aí pelo país, principalmente interior do Nordeste e interior da Amazônia e parte do Centro-Oeste. Então, a gente tem atuado de maneira muito intensa, né, ajudando a resolver alguns problemas mais específicos que essas unidades têm na execução de obras, na maioria das vezes, obras para o DENIT, ou então algumas obras aí de ferrovia, né, mais recentemente, como foi o caso da FIOL. Então, eu separei aqui uma sequência de apresentações dentro desse contexto de inovações em projetos de infraestrutura ferroviária, que a gente vem desenvolvendo ao longo do tempo, né? Em todas as parcerias, não só com a parte de engenharia de construção do Exército, mas também com empresas, através de projetos de pesquisa, ok? Eu vou seguir o seguinte sumário, né? Introdução, eu preciso falar um pouquinho sobre esse conceito de pavimento ferroviário, também o que é maturidade tecnológica. Essas inovações vão ser apresentadas primeiramente por grupos, depois eu vou desenvolver um pouquinho mais sobre elas, e falar também sobre as inovações em desenvolvimento e as perspectivas, né? Já adianto que nós estamos em construção de um aparato experimental que a gente vai construir dentro do laboratório uma pista de cerca de 15 metros de ferrovia em escala real, com 2 atuadores de capacidade de 100 toneladas, né? Então, isso vai aumentar a nossa capacidade de fazer pesquisa. Depois, conclusões, e ao longo de todo o trabalho a gente vai tentar fazer as citações das pessoas que contribuíram com os slides e nas pesquisas em cada um dos casos, ok? Então, não queria me estender muito nessa parte de introdução, mas há um fator muito importante a ser colocado, né? Nós, hoje, trabalhamos, quando a gente fala em ferrovia, né, nosso grupo de pesquisa, nós estamos focados em ferrovias do tipo heavy haul, que são ferrovias para transporte de carga pesada, né? Outras modalidades são as ferrovias metropolitanas, né? Trens de transporte de passageiros, que trabalham com cargas bem menores, né? Portanto, os critérios de selecionamento de materiais são diferentes, ok? E quase totalidade, né, desse acervo que a gente desenvolveu, principalmente de 2012 para cá, em estudos e algumas inovações, se deve a projetos de pesquisa com a Vale, com a CSN, né, que também tem um ramal ferroviário dentro da empresa, a VLI, a Rumo, em alguns casos isolados, e a MRS, com vários trabalhos aí no âmbito de parceria com o Instituto de Engenharia, mas não necessariamente na parte de infra, né? Principalmente através da celebração de um curso de especialização que acontece praticamente todo ano, já há alguns anos, dentro do nosso instituto, né? Em termos de instituição pública, né, a Valec, atual Infra, uma parceria em relação à FIOL, Ferrovia de Integração Oeste-Leste, também foi importante para o desenvolvimento dessas pesquisas aqui. Nesse cenário atual, nós temos no país um caso único, né, ou muito raro no cenário internacional, que ao mesmo tempo, nós temos implantações de ferrovias novas, que a gente precisa rever critérios de projeto para fazer um melhor uso dos materiais, visando a diminuição de custos sem prejuízo, né, da vida útil da estrutura, e a gente precisa fazer restaurações e manutenções de uma via existente, né, de uma malha existente, que é em torno de 30 mil quilômetros. Então, são duas situações bem diferentes no mesmo contexto do cenário atual. Nós estamos batalhando, né, nessa linha aqui, que é critérios de projeto usualmente aplicados, muitos deles importados, né, de Estados Unidos, Europa, versus as normas técnicas, que também muitas vezes são importadas e às vezes não são tão adaptadas às nossas necessidades. Então, esse é um ponto muito importante, porque boa parte das inovações que eu vou apresentar aqui se trata, vamos dizer assim, de uma espécie de tropicalização desses critérios e procedimentos
para selecionamento de materiais e dimensionamento do pavimento ferroviário. Isso é muito importante, isso é algo que já está bastante consolidado na parte de rodovias, né? Mas a parte de ferrovia nem tanto. E outra coisa é o seguinte, nós trabalhamos com os princípios básicos da mecânica dos pavimentos, né? O pavimento é um sistema multicamada submetido a cargas repetidas, né? Mas também trabalhamos com o conceito da mecânica dos solos não saturados. A questão da dinâmica da água do pavimento ferroviário ela é diferente dos outros pavimentos. E ela, do meu ponto de vista, requer uma abordagem um pouquinho mais específica. E incluindo esse conceito aí de solos tropicais e classificação MCT. Então, basicamente, esses são os pontos que eu gostaria de levantar aqui na introdução. Okay? Em termos de crédito, essa pesquisa, esse conjunto de pesquisas, né, esse grupo, se formou em 2012, né, no âmbito do INE, e tem como principais colaboradores o Gabriel Nascimento, que ele é professor da UF, encarregado mais especificamente da parte de modelagem dos 2 softwares que eu vou apresentar, José Carlos Silva Filho, que fez doutorado no INE e é gerente lá da Vale, né? O Bruno Guimarães Delgado, que é da área de geotecnia da Vale também, que fez doutorado na Universidade de Porto e mestrado na Federal de Ouro Preto sobre nossa orientação. Então, e vários outros alunos, né, de nível de mestrado, doutorado, como Luiz Alencar, Bruno Maelson, Juliana Tanabe, William Wilson, Lisley Coelho, Ciro Azevedo, que é o nosso engenheiro-chefe aqui do laboratório, a Maísa, hoje professora da UEMA, Fabiana, na PUC do Paraná, Lidiane L., Arthur Rosa. Enfim, certamente vou esquecer de alguém, então, mas peço desculpas, né? Mas muita coisa que eu vou mostrar aqui são trabalhos desenvolvidos sob minha orientação e feitos por essas pessoas na condição de aluno ou na condição de parceiros, como são casos os 3 em negrito aqui, ok? Então, eu queria começar falando um pouquinho sobre esse conceito de pavimento ferroviário, né? Então, se você traduzir rail pavement e botar em um artigo em inglês, as pessoas lá fora não vão entender direito o que você está querendo dizer, né? Ou seja, esse termo não é um termo consagrado internacionalmente, mas ele foi cunhado pela primeira vez pelo professor Medina, da COP, né, o mesmo do método Medina, porque ele viu uma analogia grande, né, entre essa estrutura ferroviária e o pavimento rodoviário, ou seja, um sistema multicamadas, né, que estão submetidas à ação da carga do tráfego. É lógico que na ferrovia nós temos a grade, né, que é formada pelos trilhos e pelos dormentes e os elementos de ligação, que é bastante diferente do revestimento asfáltico, que também atua impermeabilizando as demais camadas, mas todas essas camadas têm as suas respectivas espessuras e rigidezes, né? E você pode simular, né, a passagem de tráfego, né, ou pelo menos uma carga semi-estática nessa estrutura e verificar o seu comportamento, tensão, deformação. Então, eu deixo isso claro, as pessoas fiquem à vontade para adotar ou não esse conceito. Eu, particularmente, acho que esse conceito é o mais adequado, porque evita uma confusão, né? Por exemplo, nós não somos especialistas em ferrovias. A ferrovia tem muito mais nuances do que somente a estrutura do pavimento, né? Os veículos de via são bem diferentes, existem elementos de fixação, existe toda uma cultura em cima dos trilhos, que tem a ver mais com a parte de metalurgia, ok? Mas nós precisamos entender melhor como essa estrutura se comporta, como são seus deslocamentos, quais são os fatores que influenciam esses deslocamentos, porque eles influenciam toda a vida útil da via e suas condições de segurança. Ok? Eu ainda acrescentaria mais um pouco, em virtude dos resultados de pesquisas recentes, essa questão de subleito, ela pode se estender em camadas mais profundas, né? Pelo menos as 3 últimas camadas de terraplenagem, os últimos 60 centímetros, do meu ponto de vista, eles também exercem uma influência muito significativa no comportamento estrutural aí da plataforma de ferrovias heavy haul. Então, esse é um ponto que eu acho bastante importante. E aqui você pode analisar essa estrutura de pavimento de 2 diferentes ferrovias que a gente trabalhou recentemente. Recentemente, que eu digo nos últimos 10 anos, essa estrada de ferro Carajé, nós temos o lastro, sublastro de laterita, um subleito, né, a camada final de terraplenagem de solo fino laterítico. Já aqui, a FCA, Ferrovia Centro-Atlântica, corredor sul-sudeste, São Paulo, né, em que, ao longo do tempo, né, esse lastro ele vai
sendo quebrado, e aí você acaba tendo duas camadas de lastro, né? A partir do momento que ocorre uma espécie de alteamento de lastro, quando você coloca uma nova camada de lastro, o ideal seria remover, fazer o peneiramento desse lastro e voltar somente com a fração maior, né? Para poder fazer o lastro recuperar sua capacidade drenante. Mas quando você deixa isso, você acaba gerando uma nova camada e parte desses finos se deposita sobre a camada imediatamente inferior, que no caso aqui ela acaba sendo um sublastro, né? Originalmente essa ferrovia não tem sublastro, mas acabou formando uma nova camada aqui. Então isso a gente tem verificado nessas estruturas mais antigas. Esse trecho aqui da estrada de ferro Carajás é da construção, né, nos anos 80, que foram usados muita laterita aqui no sublastro. No lastro, uma rocha bastante resistente à abrasão. Enfim, todas essas características a gente vem analisando do ponto de vista da mecânica dos pavimentos ao longo desses vários anos, para poder tentar gerar algum tipo de melhoria ou revisão de critérios para vias futuras, etc. Então, em geral, os trilhos, eles são uma área de atuação mais dos engenheiros metalúrgicos, mas é possível, através, por exemplo, desse software que a gente vai mostrar, que é o Systrain, calcular os esforços e comparar com valores admissíveis que o próprio fabricante de trilho coloca à disposição. Isso é possível, isso a gente faz, certo? Os dormentes, né? Os dormentes, eles são uma área de atuação mais dos engenheiros civis da área de estruturas, né? O concreto, como a gente diz assim, mas nós também podemos calcular esses esforços e verificar com os valores admissíveis. Então, para efeito de dimensionamento, a gente acaba entrando um pouco nessa área, mas em termos de manutenção, em termos de previsão e fabricação, essa área talvez seja de interesse de outros profissionais. Nas demais camadas, é a área, do meu ponto de vista, do engenheiro de pavimentos, das pessoas que pesquisam pavimentos, né? E aí eu queria fazer antes de passar para esse slide aqui, eu queria fazer um comentário que é o seguinte: nossa formação em nível de mestrado, doutorado, não foi voltada para a ferrovia, foi voltada para pavimentos em geral. Então, a partir de 2012, a convite da Vale, a gente passou a estudar a questão de Carajás, da estrada de ferro Carajás, que estava na fase de duplicação, está praticamente toda duplicada, né? E houve uma migração, né, para essa linha de pesquisa, para esse assunto, né? E eu digo que isso é perfeitamente possível, que outras pessoas que não são da área de ferrovia, né, outros indivíduos que atuam em pavimentos, eles também possam migrar, né, para atuar nessa área, que é uma área bastante interessante, né? Você tem possibilidade de emprego aí nas operadoras das vias, e fica claro, né, se analisar do ponto de vista histórico recente, nas primeiras privatizações não houve muita preocupação com a questão da infraestrutura, né, da manutenção da infraestrutura, e isso gera sequelas grandes, né, na superestrutura, ou seja, na grade, nos dormentes, prejudicando, né, a finalidade principal da via, que é escoar a produção. Mas isso tem mudado, essa mentalidade tem mudado, e vários profissionais... então, criou-se, né, um mercado para vários profissionais nessa área de infraestrutura de ferroviária, né, em especial no estudo de pavimentos, estudos geotécnicos, etc. Bom, se você perguntar para o engenheiro ferroviário tradicional, ele vai dizer assim: nós temos equação para tudo, né? Então, há várias equações, né, que são as equações clássicas lá da ferrovia, que estão presentes lá no livro do Stoppato, do Brina. Nós não usamos essa abordagem, né? Nós usamos uma abordagem mais moderna, utilizando mecânica dos pavimentos e métodos de elementos finitos para a solução do problema do pavimento como uma estrutura submetida a cargas repetidas, ok? E muitas desse procedimento tradicional acaba gerando espessuras em função do CBR das camadas, pelo critério que é adotado para o selecionamento dos materiais. E usa-se também a equação de Requelon para tensões admissíveis, e esses parâmetros são obtidos na condição de umidade ótima, né? Então, a gente tem críticas em nessas três situações, e a gente viu espaço para desenvolver inovações. Então, a ideia que a gente vai mostrar aqui são inovações que a gente vislumbrou a possibilidade a partir da análise do dimensionamento e critérios de selecionamento tradicionais. Essa é a origem, ok? Mas antes de entrar nas inovações, eu queria falar um pouquinho sobre maturidade tecnológica, né? Então,
recentemente, o nosso grupo ele tem adotado esse conceito aí de escala de maturidade tecnológica, né? Technology Readiness Levels, ou simplesmente escala TRL. Então, isso aqui é uma ferramenta que foi realmente desenvolvida pela NASA, né? Ligado aí ao lançamento do Homem à Lua, aquela coisa toda, né? Lançamento de foguetes. Enfim, uma área de alta tecnologia em que os pesquisadores, as pessoas que estavam implementando a solução desse problema, né, dessa alta tecnologia, elas tinham dificuldade de comunicar para os financiadores a evolução da pesquisa. Então, o Congresso americano liberava lá $1 milhão para a pesquisa de levar o homem à Lua. Um ano depois, eles iam lá fiscalizar e o homem não estava na Lua, né? Então, como é que eles iam explicar que eles saíram de um nível 1, né, para o nível 2 ou do nível 4 para o nível 5? Então, eles pensaram em criar isso. Esse trabalho está registrado aqui nessa fonte aqui do Mankins, né, em 2009, e sucessivamente a gente tem visto aí na literatura tentativas de adaptação para as outras áreas. Ela, ipsiliteris, né, não se encaixa, né, com a ciência aí dos pavimentos, com a nossa área de atuação. Então, a gente fez uma pequena proposta de adaptação para isso, de modo que a gente consiga passar pelos pontos que eu chamo de críticos dessa escala, ok? Então, vantagem dessa escala, você consegue comunicar a evolução da pesquisa. Então, por exemplo, quando você manda um projeto de pesquisa, qualquer que seja a inovação que você esteja desenvolvendo, você pode dizer assim, olha, eu vou sair do TRL 4 para o TRL 5. Quem entende sobre a escala sabe que você vai evoluir, mas você não vai chegar no TRL final, que é o produto do mercado. Porém, é essencial que você passe por esses pontos, ok? Há um outro aspecto também, que é um alinhamento para fins de implantação final da tecnologia. Nós, pesquisadores, muitas vezes ficamos focados ali naqueles resultados de laboratório, naquelas análises estatísticas. Então, por vezes, a gente tem dificuldade de enxergar lá na frente o que realmente vai resultar essa pesquisa. Lembrando que existem pesquisas fundamentais, que são essenciais e devem ser financiadas e elaboradas, e existem pesquisas aplicadas, né? Que é o caso de muitas aqui que eu vou mostrar, que tem um objetivo bem definido lá na frente. Mas você pular etapas pode ser um erro, inclusive pode queimar essa tecnologia. Então, a nossa proposta, ela fala o seguinte, ó, no TRL1, a gente inclui estudos preliminares, pesquisa bibliométrica, revisão bibliográfica, que a gente vai entender melhor sobre o assunto relacionado àquilo que a gente quer desenvolver. Por exemplo, se for um novo material, atualmente estou trabalhando com fibras vegetais. Então, hoje a gente já fez pesquisa bibliométrica, a gente já sabe o que está sendo colocado aí de novidade no mundo, qual é o estado da arte, vamos dizer assim. Já fundamentamos essa pesquisa, vimos o espaço que a gente pode ocupar, que precisa realmente de uma inovação, e já passamos também nessa fase de caracterização dos materiais para confirmar se o nosso material é similar àquele que a gente verificou nas demais publicações. No TRL3, a gente tem o que chama de prova de conceito. Eu quero saber se a fibra realmente reforça o solo, em termos, por exemplo, de ensaio de deformação permanente. Então, até eu conseguir essa prova de conceito, dá certo, eu ainda não estou no TRL3 fechado. Mas a partir do momento que eu conseguir isso, eu posso passar para o TRL4, que é a implantação, né, ampliação de mais estudos de laboratório para entender melhor como as variáveis independentes relativas ao processo influenciam a minha variável dependente, quer dizer, ampliação da prova de conceito. No TRL5, eu preciso fazer ensaios em ambiente relevante. Até o 4, nós estamos em laboratório. A gente sabe que a gente trabalha com escalas, né, corpos de prova com escalas reduzidas, e a gente assume que aqueles corpos de prova de 10 por 20 centímetros realmente correspondem a 100% do que acontece no campo, o que não é 100% verdadeiro, mas é uma boa aproximação. Então, é necessário fazer estudos em ambiente relevante, que pode ser, no caso de pavimentos, né, a pavimentação de um estacionamento, pode ser mesmo dentro de laboratório um dispositivo em escala real, como algumas universidades já têm. O TRL6 seria um ambiente operacional, que aí você tem carga real, ok? A partir daí, no TRL 78, a escala original ela fala em prototipagem, ou seja, se eu estiver fazendo um míssil, um foguete, eu faço um protótipo e avalio em vários ambientes. Para pavimento, isso não é possível, mas se você entender a ideia principal, que é você analisar em vários ambientes, você pode construir trechos experimentais em variados ambientes
operacionais, né? Ou seja, uma continuação do 6, para evitar aquela crítica. Olha, deu certo porque foi feita essa tecnologia nesse estado, mas lá no interior do Nordeste, onde eu estou nesse momento, eu estou aqui na Bahia, as condições climáticas, ambientais são diferentes. Então, é necessário ampliar esses ambientes operacionais. E a execução desses trechos experimentais, ela requer monitoramento de longo prazo, ou uso de ensaios acelerados com HDS para poder dar mais resultados. E isso tem que estar consolidado, ou em termos de relatório, ou em termos de artigo científico, para a comunidade poder analisar. A partir daí, entra o Estado, com a normatização, o Estado tem que estar presente. Até o TRL3, você vai à universidade sozinho, a partir daí é preciso ter empresa, e no 9 tem que ter o Estado. E no TRL10 a gente tem o produto no mercado, ok? Por que eu estou falando isso? Porque eu vou me referir às inovações em cima do nível de TRL que a gente chegou, ok? Lembrando que essa aqui é apenas uma proposta, não é nada oficial, mas isso evitaria, por exemplo, o que a gente vê constantemente, muitos indivíduos que fabricam na estabilizante de solos, às vezes eles têm uma prova de conceito, um estudo de laboratório, ou vários estudos, ele está no TRL4, e ele já quer a normatização, sendo que tem toda um caminho aqui para ele percorrer em avaliação em ambiente relevante, operacional, de fazer relatórios, e aí vai. Então, essas inovações por grupo, eu dividi em 3 grupos. Primeiro, em termos de critérios de selecionamento de materiais, né? Esses critérios tradicionais, eles excluem os solos tropicais, isso aí não é nenhuma novidade, né? Mas, especialmente em ferrovia, isso elimina uma série de bons materiais. Segundo, a parte de ensaios de laboratório, basicamente, desenvolvimento de ensaios com os triaxiais de cargas repetidas, que não é novidade, outras universidades fazem isso no Brasil e no mundo. Eu vou explicar qual seria a novidade e inovação dentro disso. A modelagem numérica para fins de dimensionamento estrutural, né, da plataforma. Então, esses 3 grupos que nós temos as nossas inovações. Em termos de critérios de selecionamento de materiais, a gente coloca 2, que são originais do nosso grupo. Primeiro, que é a utilização de solos, nós chamamos de materiais, para efeito de publicações externas, chamamos de materiais alternativos, mas não são materiais bastante comuns, mas é basicamente a utilização de solos arenosos finos ateríticos como material de sublastro em ferrovias. Então, nós fizemos uma pesquisa ampla de ocorrência desses materiais ao longo da estrada de Ferro-Carajás, com mais de 50 pontos analisados, lá em 2014, 2015, e fizemos a implementação, se não me engano, já em 2015, de um trecho, pelo menos. Eu tive uma amostra 34, lá no terminal de Açailândia, o terminal dos combustíveis, e tivemos depois uma avaliação 3 anos depois. Ou seja, seguimos esses passos aí, quase todos, né, da escala de maturidade. Todos que foram possíveis, né? E também trabalhamos com essa ideia de solos de granulometria tradicional, que eu vou explicar melhor, que ainda tem um TRL baixo. E isso resulta em uma busca de utilização de solos de topo de taludes para compor o sublastro, o reforço do pavimento ferroviário. Além disso, essa questão de tensões admissíveis, né, sempre me incomodou usar a equação de Rouquaillon, que é 1962, e hoje a gente já tem um resultado para a matéria de subleito usando a classificação MCT, o trabalho da Folia, e outro, uma proposta de doutorado do Bruno Gomes, né, Bruno Maelson Gomes, Bruno Gomes, bem mais ampla, né, para melhorar esse valor de tensão admissível dos nossos solos, ok? Isso tem um impacto muito grande no projeto, depois eu vou explicar, ok? Dentro de ensaios de laboratório, os ensaios de cargas repetidas, aqui a novidade é a inclusão do conceito de shakedown, o acomodamento das deformações permanentes. Isso é importante, porque a gente quer que o pavimento entre em shakedown. E o desenvolvimento de um dispositivo tipo box test para ensaios de lastro em escala real, né? Isso é fundamental. Infelizmente, essa ausência de investimento em ferrovias também gerou ausência de investimento nas universidades. Então, algumas universidades passaram a desenvolver esse dispositivo box test, que é o mais adequado para buscar ensaios de material de lastro, ou outros dispositivos triaxiais de maior grandeza. Então, não é uma exclusividade nossa, né? Existe uma box test na Universidade de Brasília, existe também outra na Universidade Federal de Ouro Preto, existe um equipamento triaxial de grande porte na Universidade de São Paulo, e também estavam fazendo um dispositivo similar ao nosso
uma espécie de box test também, que eu saiba, são essas. Existe um tanque teste na COP também, que foi usado em pesquisas de lastro. Enfim, as universidades estão buscando ter essa tecnologia para fazer ensaios em escalas reais, né? Escala real, para poder entender melhor o comportamento, principalmente do material de lastro, mas não somente. Ok? Em termos de modelagem numérica, 2 softwares foram desenvolvidos, né? Aí você pode entender de 2 maneiras. A inovação, ela pode ser o software, ou a inovação pode ser o conjunto de procedimentos no qual o software seja um subconjunto, ok? Então, o software Systrain, ele é a resposta, é a solução que a gente tem para a consideração do pavimento ferroviário como um problema da mecânica dos pavimentos, né? Então, usamos os princípios da mecânica dos pavimentos, elementos finitos, para resolver esse problema. Mas no pavimento ferroviário também tem uma questão de influência da dinâmica da água, que é a questão da dinâmica da água, né? Principalmente da água da chuva. Então, ele se torna um problema da mecânica dos solos não saturados. Então, para a resolução desse problema, foi desenvolvido outro software, que é irmão do Systrain, que é o EV-Flow, IMI-Valley Flow, ok? E, para atender demandas ligadas à avaliação estrutural da plataforma existente, nós desenvolvemos um procedimento para avaliação estrutural dessa plataforma. Todos esses estão com TRL10, são soluções, inovações que já estão sendo implementadas no Systrain, inclusive comercialmente. A versão original dele é 2016, por exemplo, já vem sendo várias atualizações. Então, falar um pouquinho mais sobre essas inovações, né? Bom, em termos de sublastro, existem referências, né? Norma da ASTO, etc., tal, que é adotado pela AREMA, às vezes com pequenas diferenças ou não, e que estão listadas aqui no trabalho do Volpato, né? Do Stopato, desculpe, e do Brina. Essas são 2 referências antigas de ferrovia no país. Então, estabelece, por exemplo, limite de liquidez deve ser menor que 25, a índice de plasticidade menor que 6, CBR mínimo 20, mas a grande questão é a agronometria. Então, faixa A, B, C, D, teve aqui passante na 200, muito pouco, né? A maior porcentagem admissível é 20%. Então, vamos pegar na 10, né? Entre 40 e 70 é a máxima, que é a faixa D. Isso aqui exclui a possibilidade, se você adotar esse critério, exclui a possibilidade de você usar solos aneróicos finos ateríticos, né? Como camada de sublastro, né? E isso a gente entendia que não era correto e a gente desenvolveu uma pesquisa para a utilização desse material, ok? Esse material foi identificado em alguns pavimentos ferroviários, mas não na camada de sublastro, certo? Queria só voltar aqui e fazer um comentário, que é o seguinte: qual é a ideia? Existem 2 correntes aí, internacionais, né, de concepção da camada de sublastro. A primeira assume que o lastro tem que ser drenante, no qual você usa, pela combinação de granulometria aqui, da camada, né, pela combinação de agregados, resulta em uma camada que seja drenante, que diz que atende o chamado critério de filtro de Terzaghi, que é o mesmo critério usado lá em barragens, que ela tem que ser drenante de cima para baixo e de baixo para cima. E existe uma outra linha de pensamento, na qual a gente vem militando faz tempo, que diz que o sublastro não tem necessariamente que ser drenante. Você pode fazer com que a água escoe por sobre o sublastro, né? Então, o que não pode acontecer é você misturar os 2 critérios, né? Quer dizer, você adotar que a camada é drenante, você botar cota de captação da água da chuva no topo da camada de sublastro, porque ele sendo drenante, ele vai absorver água e não vai ter para onde ir depois. O fato é que, a partir do momento que você considera drenante, você assume que essa camada tem uma certa fragilidade, né? E isso é um risco de desenvolvimento de grandes deformações plásticas e grandes deformações elásticas também, resultando num módulo resiliente baixo. E essas camadas, pessoal, nas várias simulações que a gente fez, isso está escrito no livro tradicional do Selig Waters, né? As camadas sublastro, subleito, elas têm uma importância grande no comportamento estrutural da plataforma. Elas podem ser responsáveis pela plataforma, né, pelos trilhos, por exemplo, apresentarem grandes deslocamentos elásticos, né? E isso é contra a segurança da via. Isso, além de desenvolver maiores tensões na grade em si, sejam trilhos ou dormentes, independente da condição do material de lastro. Então,
se justifica, sim, você investir num conhecimento maior, né, mais abrangente do comportamento e da influência desses materiais na plataforma ferroviária. Bom, agora é preciso que existam, né, esses solos ao longo das obras, né, para você chegar à conclusão para você pensar e utilizar, ok? Então, esse aqui é um exemplo de um corte, né, na estrada de ferro Carajás, nós fizemos lá em 2014, a estrada está, o trilho está a uns 3 metros desse ponto, então fica claro que esse material foi utilizado como sublastro, mas aqui ele é composto de uma areia grossa e ele atende, provavelmente, o critério de CBR, acima de 20 ou 22, né? Mas é um solo arenoso fino laterítico, né? Material de excelente desempenho, tanto do ponto de vista mecânico quanto hidráulico. Então, esses materiais, eles têm essa peculiaridade de apresentar trincamentos, né, após a execução, e isso aqui deixa todo mundo desesperado, né? Que está trincando tal, mas você não precisa deixar, né, com essas trincas. Você pode molhar, umedecer, né? Executar 2 centímetros a mais, umedecer a superfície depois de 48 horas de cura e fazer uma raspagem com a moto niveladora que vai diminuir esses trincamentos. Mas a grande preocupação na rodovia é você ter a reflexão das trincas, que não vai acontecer, geralmente ela não acontece, porque de um lado para outro, né, passando uma roda de um lado para outro de uma placa, não tem uma grande diferença, né, de deslocamento elástico que cause um efeito cisalhante. Se você fizer aqui viga bem, você vai ver que as deflexões são muito baixas nessa estrutura, porque o bloco fica muito rígido. Então, essa questão de propagação de trincas, que realmente acontece em outras situações de pavimentos, ela está associada a elevadas deformações elásticas que não acontecem nesses casos, ok? Agora, em ferrovia, a gente não está preocupado com isso, né? Não vai ter possibilidade de propagação para trincamento do revestimento, porque a gente tem uma grade que é altamente rígida, ok? Então, nós fizemos um trabalho de prospecção, 53 pontos ao longo de cortes, né? O que é a duplicação? Você vai cortar para o lado a ferrovia. Então, esse material ele pode ter uma utilidade melhor do que simplesmente compensação corte a terra. Então, qual é a ideia? Então, imagina esse corte aqui, essa amostra 27, ela é bem didática, né? Isso aqui é extremamente rígido, extremamente duro. Para você abrir esse buraquinho aqui, foi uma dificuldade, né? Com a picareta. Então, esse material é um solo laterítico extremamente laterizado, melhor dizer, né? Então, a ideia é você fazer a escavação, né? Que ela começa de cima para baixo, nessa camada mais laterizada, fazer um bota-espera, né? Depois fazer a terraplenagem com as camadas aí tradicionais, né? A terraplenagem convencional, e revestir essa plataforma com esse solo de grande qualidade, certo? Por quê? Porque esse solo, ele tem uma vez compactado, obviamente, na unidade ótica, ele tem um comportamento mecânico excelente e também tem um comportamento hidráulico excelente. Ele acaba servindo como uma camada que evita a infiltração da água da chuva nessa plataforma. A gente vai ver, é possível simular isso com o software EasyFlow. Então, outros pontos, como esse ponto aqui, não é laterítico. Isso aqui dá para ver um silt aqui, naquele sabão. Então, nesse caso, não dá para aplicar essa técnica. Mas esse aqui não tem como não aplicar. Então, o Nogami fala lá no trabalho dele, quando você tem esses sulcos aqui, também é um indicativo de processo erosivo, indica que o material não é laterítico. Mas nós identificamos vários taludes em condições de serem classificados como lateríticos. Isso aqui dá para ver pelo trincamento, né, ao longo do próprio talude. Em outros casos não é o caso, como é aqui também. Ou seja, para poder usar esse conceito de solo arenoso fino laterítico, é preciso mudar a maneira como a gente faz o trabalho de campo. Porque se você mandar uma equipe lá de técnicos treinados tradicionalmente, eles vão atrás do material pedregoso, porque eles sabem que o pedregulho está associado ao maior valor de CBR. Então, eles têm que ser treinados para a busca de solos finos, em especial os lateríticos, que tem esse padrão de trincamento, que pode ter uma certa porosidade, esses solos bem vermelhos, que indicam uma grande porcentagem de ferro, ou linhas de seixo, etc., né? Então, esse é o primeiro passo, é mudar, né, a mentalidade de busca desses materiais. O segundo passo é mudar a mentalidade da terraplenagem. Mas vai ter um custo a mais, mas o comportamento estrutural ganha muito maior. E boa parte do custo de transporte, que é hoje um dos
custos mais significativos das nossas obras, vai ser extremamente reduzido, porque eu estou fazendo a melhor utilização possível do solo local, ok? Então, esse aqui é o resultado da classificação MCT desses solos. Na MCT, né, você tem o LA, LA' e LG', e o NA, quer dizer, o não laterítico em cima, né? NA, NA', NG', e mais o SILT, que é sempre não laterítico. Então, a maioria desses pontos são pontos de classificação laterítica. Temos muitos NA', que não necessariamente é uma notícia ruim, né? Aí a gente tem que aprofundar em cima dessa classificação. Ele não tem aquela coesão toda quando põe dentro da água, né? Então, por isso que dá uma perda por imersão alta e a classificação fica como não laterítico. Mas ele não é necessariamente o solo ruim. Nem o NA', nem o NA, certo? Já o NS' e o NG' realmente são solos ruins. E vou te dizer, eu podia ter colocado todos esses solos como laterítico durante esse trabalho de campo em 53 jazidas, porque ali é uma Disneylândia de solos lateríticos. Por que nós não fizemos? Porque nós queríamos ter contraponto, né? Na hora lá, a gente viu que tinha outros materiais não lateríticos, seria interessante analisar na nossa pesquisa também. Mas eu poderia ter coletado outros que eram lateríticos que não foram coletados. Isso vai acontecer sempre? Não sei. Depende de cada obra. O que eu sei em Carajás, por ocasião da duplicação, nós vimos lá esses solos. Na ferrovia lá de Lucas do Rio Verde, está sendo conduzida pela Rumo, através de nossos alunos que são da Rumo, que trouxeram esses dados para a pesquisa, também uma grande quantidade de solos lateríticos. Na ferrovia de integração Oeste-Leste, que eu tive a oportunidade de fazer trabalho de campo também, obra do Exército, eu não vi tantos solos lateríticos, porque ali existe um arcabouço geológico diferente, com rochas carbonáticas, né, calcários, intercalados com rochas metasedimentares, que originam solos vermelhos de lá, mas a origem são rochas metasedimentares que podem conter alguns minerais expansivos, né, o minerais expansivos. Então, alguma coisa de laterítico foi encontrada, mas bem diferente desse contexto. E a gente sabe de outras informações, de outras vias, que isso pode ser variável, né? Por exemplo, o nosso acesso ali ao Ubu, né? Continuação da Vitória Minas. A gente sabe, ali você pega uma área de litoral que os solos não são tão laterizados, né? Ali sofreu influência de regressão e transgressão marinha ao longo do tempo geológico, e não são tão laterizados quanto os solos do interior do país. Mas pelo interior do país, a exceção desses casos, que o arcabouço geológico é bem diferente, você pode ter uma Disneylândia de solos lateríticos e, consequentemente, diminuir bastante esse custo. Okay? Em termos de módulo resiliente médio, né, a gente sabe que não é a melhor maneira de avaliar, mas a gente tem que se comunicar de alguma maneira, os valores não são absurdamente altos, mas estão totalmente de acordo com o que a gente espera, né, para material de sublastro, né, que seria essa faixa aqui, ok? Isso depende, logicamente, dos critérios de projeto que a empresa adota. Um desses solos, e somente um, foi possível fazer esse trecho experimental. Todo esse trabalho está resumido nesse artigo aqui da Transportation Geotechnics, que foi possível fazer ensaios de imediato com DCP, né, o cone de penetração dinâmico, dando valores de CBR bem altos, né, uma rigidez grande, apresentou todas as características dos solos finos tradicionais, né, e depois de 3 anos, ele foi monitorado, foram abertas trincheiras. Por que existe essa recusa, né, de utilização de solos de granulometria fina em sublastro? Por 2 motivos. Primeiro, é a possibilidade de bombeamento de finos, e segundo, é o cravamento de material de lastro no sublastro, certo? Nenhum dos dois ocorreu nesse trabalho. Por quê? Porque esse solo forma um bloco. Não tem chance nenhuma desse lastro ser cravado nesse bloco. É difícil você quebrar, né, esse solo com um martelo, por exemplo, de geólogo. Vai ter que fazer um esforço grande. Mas existe, sim, bombeamento de finos para outros tipos de solo em condições de drenagem insuficiente. Nós temos registro disso em outras ferrovias que foram implementadas. Eu não estou dizendo que não tem bombeamento de finos. Eu estou dizendo que para solos arenosos finos, classificação LA', o resultado não indicou bombeamento de fino, não ocorre. A plataforma ficou super rígida, com menor infiltração de água, e foi entre os terminais que tem lá, as vias que tem lá, a que tem apresentado, pelo menos até a última informação, o melhor comportamento estrutural. Então, eu particularmente tenho um orgulho grande de ter trabalhado nessa pesquisa, ter dado essa ideia, e o Zé Carlos tem implementado isso na prática, né, faz parte do doutorado dele. Eu considero uma inovação bastante significativa, e hoje a gente vê
alguns projetos já querendo, né, algo semelhante, porque o impacto financeiro disso é muito grande. Nesse trecho aqui de 1,5 quilômetros, você tem mais de R$ 1 milhão economizados em relação ao projeto original, que previa uma mistura de solo brita, trazendo brita de uma distância relativamente grande. Então, assim, é algo que inovador, né? Meio óbvio, né? Porque já tem essa experiência dos solos finos, mas que faltava alguém chegar lá e implementar. Só tem um adendo para colocar nisso, que foi consolidado no trabalho da Lidiane Ellen, que toda vez que trabalha com solo fino, nessas camadas, você tem que ter cuidado com a questão da erodibilidade. E ela mostrou na dissertação dela que se o material for laterítico, a erodibilidade é bem menor do que no caso do solo não laterítico. Então, isso foi um caso de case de sucesso, né? Que a gente considera que tenha realizado uma economia em torno de R$ 1,5 milhão, né? Em um trecho de 1,5 quilômetro. Então, isso mostra que a gente pode pensar, né, em ampliar esse escopo. A empresa que executou não foi a Vale, foi a VLI, dentro do terminal lá de Açailândia, a parte que era operada por eles, e ela continuou usando esse critério de selecionamento de materiais. Se você for para campo pesquisar esses materiais, né, a ocorrência de materiais, com a sua equipe normal, né, que vai buscar solos aí para pavimentos em geral, essa sua equipe ela está intrinsecamente treinada para fins de buscar materiais pedregulhosos, são aqueles solos que têm CBR maior, né? Porque o critério vigente é um critério de CBR. Então, para você buscar esses solos, é necessário treinar, né, novamente a equipe para identificar esses afloramentos, as características dos solos lateríticos, que são um certo trincamento natural, o talude pode estar trincado ou não, mas se tiver trincado é uma boa notícia. Que essas trincas de retração que acontecem após a execução também aconteceram historicamente durante a formação do solo. Logicamente, você vai ver solos de coloração vermelha, amarela, né? Que podem ser ricos em ferro. Você pode fazer aquele ensaio do ímã, que você aproxima o ímã. Determinados minerais que contêm ferro têm essas propriedades magnéticas, serão atraídos por ímã. Você vai ver poros, né? Provavelmente poros, que é a lixiviação, que é essa lavagem dos materiais que auxiliou na reação de hidrólise que formou a característica, ela deixa esses vazios, né? Ou poros. E você vai ver também fragmentos de solos que parecem uns bloquinhos de rocha, né, rochas sedimentares, que às vezes até confunde isso, né? Que se esse bloco tiver uma certa rigidez, isso é indicativo também de solo laterítico. Além disso, existe a presença de linhas de seixo, né, que divide dois tipos de solo depositados ou formados em situações diferentes, que também pode ser indicativo que um dos dois, geralmente o de cima, tem a característica lateríticas. Então, isso requer um novo treinamento da equipe para buscar esses solos. E o que a gente entende é que a melhor maneira de você, o melhor local para você pesquisar esses solos são ao longo dos próprios cortes que vão ser feitos na obra ou de implantação, a partir do momento que eles ficarem mais acessíveis, né, a esses trabalhos terrestres, né, ou seja, algum tipo de trabalho de terraplanagem já tenha sido feito, especial de desmatamento, estocamento e limpeza, ou no caso de duplicação, que esses cortes já foram feitos em outro momento, que era o caso aí de Carajás, que você tem acesso direto a esses cortes. Então, não sei se eu falei, eu sei que eu falei, mas eu não sei se foi ouvido na última vez. A ideia é o seguinte: geralmente as camadas mais superiores são as lateríticas, né? Então, ao invés de cortar, né, você começa cortando na parte de cima, cortar e jogar na base do aterro para fazer a compensação corte-aterro, corta essa parte de material excelente, identificado como laterítico, faz um bota-espera, continua a terraplanagem normal e vem coroando a plataforma com esse material de excelente comportamento mecânico, que a gente vai ver na sequência aqui, que também tem um bom comportamento hidráulico, né? Inibindo a infiltração de água na plataforma. Então, você inibindo essa infiltração de água e já tendo um comportamento bom nas condições de umidade ótima ou um pouco menos, você vai dar uma vida útil muito grande para a sua estrutura. Então, essa é a sequência que a gente tem trabalhado. Vou voltar aqui ainda. Nós tentamos estudamos isso e tentamos aplicar em toda a duplicação de Carajás, né, quando lá 2012, 2014, mas nossos estudos demoraram um pouco a chegar, os projetos estavam fechados. Então a gente só pôde usar nesse trecho aí de Açailândia e depois continuou na Norte-Sul, a cargo ali da VLI.
Depois a gente tentou aplicar isso no lote 6F da FIOL, que era uma obra do Exército, tivemos em campo, mas lá o arcabouço geológico, né, cheio de rochas calcárias, intercaladas com rochas metasedimentares, dificultou muito a identificação, a identificação não, dificulta a existência desses solos laterais, como a gente viu aí em Carajás. A gente até identificou alguma coisa, trabalho da Juliana Tanabe, mas em uma quantidade bem menor, então isso não foi possível aplicação direta. E o uso de material de sublastro ficou restrito a materiais de jazida, que tem lateritas lá também, e aí entra uma outra guerra, né, que é a flexibilização dos critérios de selecionamento de lateritas, porque elas são presas, essa distribuição granulométrica que a gente tem nos normativos, e às vezes elas não se encaixam direito, mas não só pela granulometria, pela cidade, pelo próprio valor de CBR. Mas nosso estudo lá acabou aprovando a liberação da principal jazida. Bom, outro aspecto também se refere a tensões admissíveis no subleito, um trabalho que terminou recentemente. Nós estamos considerando essa formulação para substituir Reuquelon e Clomp, que é uma equação que associa tensão admissível, que é amplamente utilizada em projetos, praticamente todos os projetos que eu vi, eles usam a equação de Reuquelon para tensão admissível no topo do subleito, que ela é função direta do módulo e do N, né? Então, esse N não é bem definido, essa equação é definida lá para a rodovia, esse N é uma outra coisa, né? Você transforma todo o tráfego em número de repetições de carga padrão rodoviária, 8,2 toneladas de força por eixo, e não tem uma carga padrão, a princípio, né? Ferroviária. Então, isso aí já é uma limitação grande. Então, esse N acaba entrando como N de projeto, número de passagens aí da sua carga definida de projeto, que é diferente da carga padrão rodoviária, né? E em relação, como ela é função direta do módulo, quanto maior o módulo, maior a tensão admissível. Isso é uma coisa que, quando você sai do range, né, de solos de subleito de países do hemisfério norte, que o módulo geralmente é baixo, você pode ter módulos aqui de subleito de 300, 400 megapascal. Dependendo da combinação com N, você pode ter tensões admissíveis muito elevadas, né? Inclusive superiores àquela que ele vai aguentar em ensaio. Você pode fazer um teste desse tipo, a partir do momento que você tiver um material com módulo alto. Então, a gente já verificou essa limitação, a gente quis fazer uma outra equação, que é a função do banco de dados, desse modelo aqui dos PCs. Então, atribuindo valores à tensão desviatória e à tensão confinante, nós conseguimos associar a deformação permanente prevista com as outras variáveis, ok? Então, a base dessa equação, ela é o banco de dados usado ali no método Medina, é, para ensaios de deformação permanente, e a ideia do professor Medina de relacionar a tensão desviatória com a deformação permanente a partir de vários resultados de ensaio que são substituídos aqui pelos valores do banco de dados. E esses valores foram comparados aqui com a equação de Reuquelon no trabalho da Priscila Folli. Então, tendo esses vários valores de deformação, né, eu posso associar com a tensão desviatória, ou com outra tensão, que a gente escolheu desviatória, para ser compatível com comparação direta com o Reuquelon, e dividimos em categorias, né, solos de subleito, que está considerando são solos finos, são solos mais preocupantes, temos de tensão admissível, e dividimos as categorias nas classificações MCT, certo? Então, para cada grupo de classificação MCT, LA, LL, LG', nós temos esses coeficientes K1 e K2 dessa forma, né? Que relaciona a tensão desviatória com a deformação específica. Sendo que essa deformação permanente específica por si só, uma redundância, mas a gente gosta de ser redundante porque tem uma questão aí de tradução de termo, ela passa a ser um critério de projeto. Então, você pode adotar que ele vai deformar 2 milímetros em um corpo de prova de 200 milímetros de altura, que é um critério bem rigoroso, ou 5 milímetros, que é um critério bem mais flexível, mas significa uma deformação razoável. Por que a gente não mantém, né, não manteve o que tem lá na rodovia de calcular a deformação? É porque na ferrovia você tem mais flexibilidade, né, de recuperar essa deformação plástica com ajuste na geometria da via, por exemplo, mexendo no lastro. Então não teria muito sentido fazer isso. Então, mas a gente entende que
tem que ter um limite de carga no subleito para verificar grandes deformações plásticas recorrentes, que vai gerar, logicamente, um número grande de intervenções, que são sempre custosas, e também até para evitar rupturas, né? Controlando a deformação, você vai deixar longe de possibilidades de rupturas que vão gerar outros tipos de deformações também até maiores, né? Dependendo do material. Hoje a gente tem essa formulação para substituir a equação de Recolon. Eu queria chamar a atenção aqui para o solo do tipo LA, você quer só um exemplo? A gente está. Temos dois LAs aqui nesse banco. Não, para o LA a gente tem uma média aqui dos dois, né? 261 kPa, com 2 milímetros. Já para 5 milímetros, a tensão admissível passa para 481. E Reuquelon está menor, 428. Então, o que que diz? Para essa classificação desse solo, a gente tem tensão, a gente poderia usar esse solo com tensões maiores do que aquelas que são previstas para Reuquelon para 100 mil ciclos, ok? Então, fazendo essa comparação, a gente verifica que hora a gente está abaixo, hora a gente está acima com o Reuquelon. Então, não estamos diante de uma equação conservativa, o que requer uma abordagem específica para os nossos solos. Certamente, essa abordagem ela é passiva de críticas, e a gente já está trabalhando em um modelo um pouco mais amplo, né, dentro de uma tese de doutorado, para ampliar essa equação e utilizando dados de instrumentação de campo, que dentro de um projeto que está sendo planejado aí junto com o DENIT, aí o pessoal do IPR, Luiz Helena, etc. Mas isso é uma coisa que vai ficar para frente. Por enquanto, já podemos substituir Euclidon por essa equação se a gente estiver trabalhando com solos finos, usando a classificação de solos finos, ok? Bom, nesse grupo 2 de ensaios de laboratório, esses ensaios triaxiais de cargas repetidas não são novidade, né? Outras universidades já fazem isso, no Brasil e no mundo, mas nós conseguimos implementar, entre outras coisas, o conceito de shakedown, né? E as principais universidades que a gente viu aí fora, elas têm uma box test, né? Que ela é um equipamento que permite trabalhar com o agregado do lastro do tamanho que ele é, ok? Então, isso é uma inovação, isso é um avanço, embora isso traga outros problemas, né, que a gente vem buscando resolver também. Então, em relação aos ensaios triaxiais de cargas repetidas, eles são similares que a gente usa em rodovia, mas para lastro é preciso ter um cuidado na preparação do corpo de prova, porque ele não vai ficar em pé, né? Até a preparação dele, né, por compactação, existe uma vibração. Esse trabalho foi inicialmente feito pela Jennifer, o mestrado de 2021, continuado pelo Bruno Gomes e o William Wilson, e eu esqueci também o Guilherme Mussi, que é um aluno da UESC que faz os trabalhos desse de lastro aqui no INE, né? Então, aplicar também uma tensão de sucção, etc. Então, é uma espécie de ensaio de deformação permanente, você pode chamar de deformação permanente ou quebra de lastro, e a gente consegue obter respostas aqui as variações dos estados de tensões, né, que são utilizadas, né, logicamente vai fazer vários ensaios com vários níveis de tensões, ok? O padrão de resposta é esse. Nesse ensaio, né, você tem, assim como tem para os materiais da rodovia, uma fase função de potência, que é a fase inicial, que tem um crescimento muito rápido, e depois você tem uma fase linear, ok? Então, esse aqui, por exemplo, é um ensaio que acumulou uma deformação razoável. O corpo de prova é capeado também com gesso, né? E isso aí indica uma certa preocupação, né? Porque a gente verifica que, mesmo com essas tensões que não são altíssimas, a gente pode sim identificar quebras, né? E aí uma realocação desse material no lastro. Isso depende muito também de como você prepara, né? Porque no campo você tem lá a socaria, que ela densifica o lastro, né? Que já também induz algumas quebras. E essa relação, né, do corpo de prova nas condições de socaria ainda não está 100% definida. Então, por isso que a gente, a priori, não exclui o material, né, trabalhando num nível de tensão específica nesse ensaio, ok? Mas a grande questão é a seguinte, aqui também, quando você fala em shakedown, né, que é o acomodamento das deformações permanentes, você tem que definir um critério de shakedown. A norma britânica, né, europeia, ela usa a deformação em 5 mil ciclos menos a deformação em 3 mil ciclos. Se estiver dentro de um certo valor, menor que um certo valor,
significa que o material está em shakedown. A gente assiste isso pouco, a gente tem materiais que, mesmo não satisfazendo esse critério, depois eles entraram em shakedown, a gente prefere verificar através desse gráfico, né, que tem o acúmulo das deformações permanentes verticais no eixo X e no eixo Y a taxa de acréscimo. Quando isso chega na hora de 10 a menos 7, né, metro por ciclo, que é um valor de engenharia praticamente zero, como nesses casos aqui, a gente diz que ele entrou em shakedown. O fato do material ter essas curvas assim significa que ele escoou plasticamente muito mais do que os outros antes de entender essa situação de acomodamento, ou ele não entrou em uma situação de acomodamento. Então, nessa sequência de ensaios, o que a gente procura fazer? A gente tem que entender esse espaço de tensões aqui, né? A gente tem tensão principal, sigma 1, no eixo Y, e a razão de tensões no eixo X. Então, fixando uma razão de tensões, eu vou atribuindo um valor de tensão confinante e a tensão de tora vai ser resultante, né, dessa tensão confinante multiplicada aí pela razão de tensões, ok? Então, cada ponto nesse espaço aqui representa um estado de tensão, de tensões que eu fiz o ensaio. Então, eu começando com valores baixos de estados de tensões, vamos supor, o material entrou em shakedown, então beleza. A tensão de shakedown está acima. Então eu vou atribuir valores maiores, mas mantendo a razão de tensões. Então eu vou subir nessa vertical até o momento que eu chego em um ponto que representa o estado de tensão que não tem acomodamento plástico, não tem shakedown. Então, o estado de tensões imediatamente tensões abaixo dessa linha vermelha, ele vai estar acomodando, ele vai ter uma certa deformação no início, mas a partir de um número N ele vai entrar em acomodamento. Isso é uma boa notícia, né? E por que existe esse acomodamento? Porque existem tensões residuais, isso a gente já sabe que existe, né? É resultante da ação de cargas repetidas. Acima dessa linha vermelha, eu tenho uma situação de escoamento plástico, ele não vai se acomodar, mas não necessariamente é uma má notícia, porque se ele tiver baixas deformações, ainda assim o laço tem uma vida útil grande. Na sequência desse estudo de materiais de petilização de cargas repetidas, teria um limite aqui de escoamento plástico, que define o ambiente B do ambiente C, que é o ambiente de ruptura. Nós não fazemos porque nós temos limitações de tensões no equipamento, né? E esses materiais, para atingir ruptura por cargas repetidas, eles precisam de tensões maiores. Então, e também não me interessa muito nesse momento. Mas me interessa saber quantos elementos do meu pavimento entraram em shakedown. Isso pode ser uma informação muito útil para entender o comportamento, tensão e formação da estrutura, baseado em ensaios efetivamente realizados, né, com material em laboratório. Então, essa equação ela foi implementada no software Systrain, né, essa que é a novidade, e aí você consegue verificar se as tensões atuantes, né, quanto elas estão próximas do limite do shakedown. Então, até menos que 1, elas estão abaixo do limite de shakedown. Acima de 1, elas estão acima. O que significa que cada elemento que está acima, ele está escoando, ele vai continuar escoando praticamente ao longo da sua vida útil. E abaixo, ele vai acomodar. Então, nós fizemos essa simulação usando dados de limite de shakedown da Gleiciane, que hoje trabalha na Vale, mas fez mestrado conosco, que ela fez essas formas esses ensaios de limite de shakedown para duas situações de umidade, né? Saturando e na umidade ótima. Então, no caso aqui, era o material de sublastro. Então, o foco aqui foi no sublastro. Então, em vermelho aqui, o material na umidade ótima, escoando plasticamente. Ou seja, esse sublastro vai me dar trabalho em termos de deformação permanente. Quando a gente aumentou a umidade, né, ou seja, botou a fórmula que representa isso, esse vermelho passou a ser magenta aqui, que na minha escala representa uma situação pior, né? Ou seja, a gente está mais fora dessa possibilidade de situação de equilíbrio e mais elementos entraram na contribuição dessa situação de incremento da deformação permanente, ou seja, foi uma má notícia, ok?
No caso, a gente pode implementar isso aqui comparando materiais, né? Quais os materiais têm um limite de tendo um material tendo um limite de shakedown maior, ele vai contribuir menos para a deformação permanente da camada e vai exigir menos manutenção em relação à recuperação da geometria. Então, essa é uma coisa que a gente queria fazer há muito tempo, né? Em mecânica dos provamentos, a gente conseguiu implementar no software Systrain, né? Em termos de aparato para ensaio de lastro, nós aproveitamos, né, esse sistema de pórtico aqui. Aqui embaixo tem uma laje de reação de 50 centímetros, concreto armado, e atuadores aqui de 100 toneladas. Esse aparato já existia no nosso laboratório aqui, no laboratório de concreto, que é usado para ensaiar vigas, né, carga dinâmica. Então, nós fabricamos essa caixa aqui, que ela é muito parecida com a caixa lá da Universidade de Wollongong, na Austrália, por inspiração, exceto porque nós colocamos esses macacos hidráulicos aqui na lateral. Então, essa lateral ela pode girar, né? Então, à medida que você constrói a caixa, vai gerando tensão confinante, né? Você vai confinando o material e isso influencia bastante na resposta do material e não é a situação de campo. Pelo menos um dos bordos ali, ele é praticamente livre, né? No caso aí do material de lastro. Então, a ideia é você carregar, quando tiver a tensão alta ali, tiver tudo construído, você vem com e alivia a tensão desse macaco, não vai ser zero, mas vai ser uma tensão baixa, vai verificar como é que é o comportamento do material submetido às cargas repetidas. Então, isso aqui não é aqui no Brasil não é uma exclusividade nossa. Eu gostaria de citar, tem uma box test parecida na Universidade de Brasília, tem um outro dispositivo um pouco menor, salvo engano, ao menos que ele tenha um aperfeiçoado na Universidade Federal de Ouro Preto, tem um tanque teste na COP, o FRJ, que tem dimensões maiores, mas a carga dos atuadores é menor. E também tem um dispositivo, eu não sei se está pronto, mas eu acompanhei pelo menos a parte do projeto na Universidade de São Paulo, e aí se eu esqueci alguém, me desculpe. Então, o que é isso? São tentativas das universidades de produzirem aparatos de laboratório para conseguir ensaiar melhor o material de lastro, porque essa questão da granulometria ela é decisiva na avaliação das propriedades, né? Então, aqui nós temos a montagem da nossa caixa, um trabalho do William Wilson. Observa que esse sublastro é laterítico, né? Então, ele trincou. Esse trincamento aqui se deve a essas características lateríticas. Isso dificilmente ocorre no corpo de prova de 10 centímetros de diâmetro, né? 10 por 20. Já aconteceu uma vez aqui, mas é muito raro, né? E ter tantas tensões de sucção, tanta cimentação natural, que gera o trincamento para essa dimensão pequena. Mas na caixa, isso aconteceu. Então, só o fato de a gente conseguir ensaiar dinamicamente esse material que se comportando como bloco, né, já é um avanço grande, mas não era esse nosso objetivo. Nosso objetivo era colocar aí o material de lastro, e nós só conseguimos fazer testes, né? Então a gente não tem ainda um grande projeto, está previsto nesse TED aí com o DENIT, a gente fazer uma série de ensaios em grande escala. Para quê? Nós precisamos entender essa diferença, né, entre ensaiar no triaxial e entre ensaiar na box test. Precisamos entender essa questão de influência de tensão confinante, faixas granulométricas, influência da litologia das rochas, forma dos agregados, enfim, o desenvolvimento desse aparato ele é apenas o início, né, de um estudo bem mais amplo que a gente precisa fazer para entender melhor e tentar apontar. É claro que a gente vai pesquisar também a questão do shakedown, mas isso não é o fator principal. O fator principal é o foco aí nas faixas granulométricas para ver se a gente consegue otimizar, e também em aspectos de litologia, né, otimizar os critérios aí de produção desses agregados, né? Então vamos para a parte 3, que se refere à questão da modelagem numérica, né? Esses trabalhos, eles de modelagem, a parte de modelagem mesmo, né, do programação, ela é feita pelo Gabriel Nascimento. Eu não sei se está podendo assistir hoje aqui, nosso colega lá do IME, né? Basicamente, trabalharam nesse projeto eu, o Gabriel e o José Carlos Silva Filho, o Carlão, que hoje está na Vale de volta, onde estava na Roma, e a gente vem trabalhando nisso há bastante tempo, fazendo uma série de diálogos a respeito disso, tal, trocando informações. E a gente tem esse software já a partir de 2016, a primeira versão, e ele vem sendo sucessivamente alterado aí, até como resposta, né, como
contribuições das pessoas que estão usando, ok? E existe o primo dele, né, o irmãozinho, que esse aqui é bem menos conhecido, que é o IMValley Flow, que eu vou explicar melhor o que que é, mas são dois softwares, e não apenas o Systrain. E essa metodologia para avaliação estrutural é uma tentativa que a gente tem de, utilizando esses softwares, os aparatos de laboratório, entender como é que é o comportamento estrutural de um segmento que está com problema e depois simular as soluções. Mas a gente fez isso no caso de um projeto com a LI, na FCA, na Malha Paulista, com cerca de 150 pontos, e simulou bem, né? E a gente consegue, a partir dessas simulações, e primeiro entender o que está acontecendo. Por exemplo, se o subleito realmente é tão importante assim no comportamento estrutural, ok? E propor soluções, né? Tipo assim, o que que a gente quer, é, vale a pena elevar o lastro, vale a pena botar lastro com outras características, e assim vai. Então, eu queria fazer um comentário aqui. O Bruno Maelkson, Bruno, nosso aluno de doutorado, ele preparou para mim esses dois, três slides que eu vi na sequência, e a gente verificou aí na internet, e o pessoal da Universidade de Illinois, liderado ali pelo Harold Tuntuloe, que é uma pessoa que é bastante querida aqui por nós, já conhecemos há mais de 10 anos. Então, eles também têm essa preocupação de desenvolver, né, as bases de um método mecanístico empírico para o dimensionamento é, dessa superestrutura ferroviária, né, nós chamamos aqui de pavimento ferroviário, ok? Então, basicamente, consiste em definir a configuração do pavimento, né, é, as características dos materiais e as solicitações, o carregamento. A resposta estrutural, uma simulação, né, de tensão, deformação, deslocamentos. No caso específico deles, eles têm a ideia de desenvolver, né, ou já ter desenvolvido previsão de degradação da ferrovia, nos vários elementos que eles consideram mais importantes, e assim como previsão de desgaste dos componentes. Isso aqui para a gente é mais complicado, nós não temos tantos dados assim. E o estabelecimento de critérios de falha, né? Seria perda de geometria, fissuras nos trilhos, rupturas no subleito. Então, se isso aqui não é previsto, né, você vai dar não e vai mexer na configuração, vai aumentar a espessura, etc e tal, e até chegar a um ponto que você consiga ter um sim e ter um projeto otimizado, ok? No, no- a- Voltando aqui um pouco de normativos, a infra, ela permite, né, que os pavimentos ferroviários sejam analisados, né, os projetos sejam analisados por análises mecanicistas, ou seja, aplicando a mecânica dos pavimentos, ok? Então, isso é algo que está de acordo, né, com o que é autorizado nesses projetos de ferrovia. Mas a gente ainda não tem um método, né? Isso aqui é essa publicação, né? 0002, mas ainda não tem um método em si, que carece também de mais estudos, né, a respeito do comportamento desses materiais no campo. Parte disso está sendo colocado também nesses projetos aí do IPR, né, que vão ser feitos com outras universidades, incluindo a nossa. Então, no nosso caso, nós temos parâmetros de entrada, né, espessuras e tipos de materiais, modo resiliente, coeficiente de Poisson, os parâmetros dos dormentes, trilhos, isso aqui está dentro da biblioteca, né, do programa, que podem ser alterados dentro de um certo limite, né? O sistema, logicamente, tem que ter o carregamento também, ele calcula as tensões, deformações, deslocamentos, e a gente tem que comparar isso aí com valores admissíveis, né? Deflexão total, as tensões no topo das camadas e as tensões no trilho e no dormente, ok? O que nós estamos entendendo que vale a pena investir é também em alguns aspectos hidráulicos, porque nós conseguimos simular através do EasyFlow o comportamento hidráulico desse material. Então, aquilo que eu falei na apresentação da semana passada, né? O Systrain seria uma resposta do ponto de vista da mecânica de pavimento, quer dizer, o pavimento como um problema da mecânica dos pavimentos. Sistema multicamadas, metilação de cargas repetidas, com todas as suas limitações, porém, com resultados viáveis, né? E aplicáveis. Já o EasyFlow é a solução para a consideração do pavimento como um problema da mecânica dos solos não saturados. E aqui, o principal aspecto que eu tenho aqui é a curva características do solo, que pode ou não estar associada com a curva, com a permeabilidade, né, não saturada do material, né? Esses dois parâmetros, além de precipitação, obviamente, né?
e evaporação e nível d'água, eles entram como dados de entrada aqui no EasyFlow, e aqui eu consigo simular essa infiltração da água da chuva. Esses dados de chuva não são difíceis de conseguir, tem um banco de dados já no próprio software, e aqui eu consigo ver a evolução dessa umidade ao longo das camadas. Qual é a ideia? A ideia é você selecionar solos, né, para construir o topo dessa camada, que pode ser o sublastro, ou mesmo o reforço ou o subleito, baseado também nas suas propriedades hidráulicas, que ele iniba a infiltração de água na plataforma. Então, a gente já consegue simular isso com o EasyFlow. E, ao mesmo tempo, ele não tenha problemas de erodibilidade, que é uma coisa que a gente tem estudado também e continua estudando. Esses dois softwares eles se comunicam já em si. Então, eu posso fazer o desenho e um pré-selecionamento de materiais dentro do EasyFlow e importar isso aí dentro do Systrain. Além disso, hoje a gente consegue levar em consideração esse efeito do shakedown, de acomodamentos e deformações, e também já está intrínseco nele o surgimento, né, a quantificação dessas tensões residuais devido à compactação do solo. Isso é uma coisa que tem que entrar, porque de fato existe, né? Ela é a base de todos os estudos aí de solos reforçados. Então, nós usamos o método de Elite Mitchell para poder calcular essas tensões, e essas tensões interagem com as tensões calculadas aí na parte de modelagem. Então, basicamente, o que a gente está esboçando é uma interação entre esses dois pontos de vista para o dimensionamento de pavimentos ferroviários, sendo que hoje a gente trabalha mais, falando bem francamente, somente com essa primeira linha aqui com o Systrain, mas temos também essa análise hidráulica. O problema dessa análise hidráulica, eu não falei ainda, mas está no fato de você obter essa curva característica dos materiais, que as pessoas reclamam no método de papel filtro, que pode demorar umas 6 semanas, mas existem outras tecnologias, como o HiProp, que pode acelerar bastante. Eu lembro de um caso de uma aluna que ela utilizou o HiProp, ela não conseguia, que você tem que fazer o corpo de prova, né? E, né, logicamente, nas condições de compactação, logicamente, com a prova bem menor, né, para caber ela no HiProp, e nas condições de compactação de campo, e depois, durante o ensaio, ele é saturado, né? E no corpo próprio simplesmente não saturava, né? O material era tão bom que ele tinha uma permeabilidade baixíssima e ele não conseguia saturar. Então a gente teve que diminuir a energia de compactação para gerar mais poros para permitir a saturação. Ou seja, a gente trabalhou a favor da segurança aí. Mas só o fato do solo não saturar durante o ensaio, em uma semana ali, já é uma excelente notícia. Não precisa nem ensaiar mais nada. Esse aqui é o solo que eu quero para o meu pavimento. Então, aqui é uma estrutura do programa, né? Definição da geometria, materiais de carregamento, ele tem uma biblioteca, a construção do modelo, gera malha, né? Basicamente é uma máscara de entrada, né? Que puxa o IMF, que é um software já que a gente já está desenvolvendo, né? Também para outros fins, mais antigo, e quiseram os resultados brutos que são apresentados de uma máscara de saída. Aqui só tem uma coisa que não está atualizada, essa questão de deformação permanente, a gente substituiu por tensão admissível. E essa questão de verificação, a gente tem recebido algumas críticas também em relação à saída do software, né? E isso a gente vai estar otimizando, né? Dependendo de quem entra em contato com a gente, né? De quem são aí, vamos dizer, os nossos clientes, vamos dizer, né? Então, um aspecto importante também em relação ao Systrain é essa análise visual, né? Você que é o simetria e tal. Quem é das antigas sabe que às vezes você errava, né? No dado de entrada, por exemplo, ao invés de entrar em 1 metro, colocava lá 10 metros. Um erro, tinha tanta coisa para você preencher que às vezes ia um zero a mais, uma vírgula indesejada, onde era vírgula era ponto. Então, isso gera uma estrutura totalmente disforme, né? Então, quando você consegue ver, né, essa estrutura aqui no 3D, isso aqui pode girar também, já é um indicativo que você não errou nesse dado de entrada, ok? Eu estou recebendo aqui umas perguntas, daqui a pouco eu comento sobre elas, ok? Temos de resultados, né? Também tem essa análise visual e também tem um relatório com os dados. Esse aqui é mais para botar em artigo, tal, o projeto fica bonito, mas para cálculo mesmo, os dados analíticos, vamos dizer assim, são o que a gente tem visto na forma de tabelas, etc. Ok? O EasyFlow, como eu falei, adiantei, né? Ele permite a verificação da umidade nas camadas em função da água da chuva, certo?
E a meta, a grande questão, ele é um software que não pegou. Ele está pronto, né? Já teve pelo menos uma tese de doutorado, já dissecou ele, fez várias simulações, e já nós fizemos mudanças em função disso, que as pessoas não conseguem entender para que esses caras fizeram isso, né? Então, para nós, ele é um software para selecionar solos para a plataforma, considerando seu comportamento hidráulico, de forma a criar uma barreira capilar para a infiltração da água, aumentando a vida útil do pavimento. Então, pessoal, nós já fizemos trabalhos de campo, de rupturas de trilho, que você chega lá, o sublastro, a gente foi com DCP, que é aquele cone de penetração sul-africano, que você pode dar dezenas de golpes ali para penetrar 1 metro. A gente deu 2, 3 golpes e ele penetrou toda a camada de sublastro de 30 centímetros. Sublastro tradicional, material pedregulhoso, distribuição ganométrica e tal. No caso, era um cascalho e 6 rolado, mas ele estava totalmente saturado por questões de drenagem insuficiente da plataforma. E ali, claramente, aquilo ali era um colchão d'água, né? Então, a grade estava ali em cima de um material altamente resiliente. Módulo cento e pouquinhos megapascal, módulo médio, nessa condição de umidade. Quando a gente botou na umidade ótima em laboratório, ele foi para 350, 400, né? Quer dizer, o valor normal. Mas o modo de trabalho dele ali estava muito baixo. Por quê? Porque esse critério de você considerar o material como drenante, né, que é o critério que a gente não usa, que eu falei na aula anterior, na apresentação anterior, ele pode resultar em um acúmulo indesejado de água. Então, uma das maneiras de você minimizar, você não vai fazer uma barreira perfeita, mas vai minimizar, é você selecionar os solos pela sua, das pesquisas que a gente tem feito, os solos lateríticos são sérios candidatos a serem essas barreiras hidráulicas, mantendo um padrão bom de comportamento mecânico e tendo baixa erodibilidade, a gente já sabe disso. Mas, assim, em nenhum momento a gente está dizendo para usar solos finos no sublastro, não é isso. Há solos finos, que são solos arenosos fino-laterais de classificação LA e LA', que tem excelente comportamento hidráulico e mecânico. Então, esses são os solos que a gente está utilizando. O LG' a gente ainda tem dúvidas, porque tem LG' e tem grandes deformações e outros não. Então, a gente ainda não tem trecho experimental monitorado sobre isso, analisado, né, sobre isso. Então, ele também tem a sua sequência, né, de dados aqui, ok? Não vou me estender muito, eu queria mostrar graficamente, né, essas condições de contorno, precipitação, evaporação. Evaporação são dados de estações precipitação são dados de evaporação e evaporação são fórmulas, né? Usa também da simetria. O nível d'água é fundamental. Você quer o nível d'água longe, né? Que ele começa a interagir com esse nível d'água, ok? E os dados de entrada também, principalmente a curva característica do solo que você está colocado. Então, essa análise de fluxo d'água em meios porosos é comandada por essa equação de Richards, que ela foi colocada na fórmula aí para implementação de elementos finitos, que não é essa, e basicamente consiste em aplicar essa equação para o problema do pavimento ferroviário, e a gente vai ter a umidade em cada camada, ok? Aqui a equação de Wangen-Newton, né, os parâmetros de Wangen-Newton para a condutividade hidráulica, e aqui uma simulação, né? Então, com o tempo, logicamente depende do tempo, se esperar a gente ter o lastro saturado, ele é feito para ser drenante. As ombreiras aqui, tanto do sublastro quanto da plataforma em si, também tendem a ter uma umidade maior. A questão toda é esse centro aqui, né, do sublastro para baixo. Nesse centro, na vertical aqui que aplica a carga, é que eu tenho que ter uma preocupação com essa questão de umidade. Que, principalmente se você está utilizando solo fino, mas como eu falei no caso do cascalho seixolado, não somente, ele vai perder as suas propriedades mecânicas. Na rodovia, a gente já sabe que a melhor situação é a situação de umidade ótima. Vários trabalhos de campo já mostraram isso. Mas lá tem o revestimento asfáltico. Na situação de ferrovia, não tem isso, não tem revestimento asfáltico. O lastro é feito para ser drenante, então você não pode ignorar a presença d'água na plataforma. Então, por isso que eu acho importante, a gente achou importante desenvolver essa solução, né? E aqui eu tenho uma situação de um solo N', né? É uma simulação, e de uma situação do solo L', que tem uma curva característica mais favorável àquilo que a gente quer. Talvez não dê para ver diretamente aí, mas nós temos pontos mais vermelhos, né? Com mais umidade,
nessa situação do uso do solo N' do que na situação do solo L'. Mas ele também não faz milagre, né? Então, geralmente, o topo dessa camada de sublastro, ele tende a saturar. Mas a infiltração dessa água é muito demorada, devido a essa baixa permeabilidade não saturada do solo, ok? E também, levando em consideração a erodibilidade, ele é mais resistente. Então, ele vai manter, mesmo sendo um solo fino arenoso, ele vai manter esse perfil geométrico, o que não vai acontecer, a princípio, com solos não lateríticos. Então, essa é uma outra inovação que ainda não pegou, mas eu achei bem interessante, né? Em termos de metodologia para avaliação, como eu falei anteriormente, tem 30 mil quilômetros de ferrovias no Brasil, que não estão em boa situação, na maioria dos casos. Para utilizar esses softwares, né, principalmente o caso do Systrain, é preciso tirar dados de comportamento mecânico. Você pode fazer de duas maneiras: ou você faz ensaios diretamente, ou você coleta materiais para fazer ensaios de laboratório. Ou pode fazer as duas coisas simultaneamente. Nesse trabalho aqui, 150 pontos foram coletados, né? Foram abertas trincheiras e tal, e a gente teve um banco de dados razoável. Mas os pontos selecionados foram selecionados em função de pontos problemáticos. Então, a gente já esperava encontrar problemas, principalmente de nível d'água alto, né? De o subleito trabalhando com umidade alta. Já foi feito para isso, né? Vamos investigar os pontos que estão com problema. Esse aqui é o DCP, que é um equipamento bastante comum, relativamente barato, né? Então, as pessoas medem essa taxa de penetração dessa peça aqui, né? E ela relaciona com o CBR, né? No caso aqui, a grande utilidade dele, nossa, é você ver a diferença entre as camadas, né? Porque para uma camada tem uma certa taxa de penetração, por exemplo, para o subleito. Quando chega lá no subleito ou no reforço, muda. E se tiver um nível d'água, um nível de saturação mais alto, vai facilitar a penetração, vai mudar também. Então, você consegue ter uma boa análise de subsuperfície, né? Para fins de determinação de estratificação dessas camadas, mas não necessariamente para tirar dados de projeto para restauração. Para isso é melhor usar o LWD, que esse é um equipamento que mede o modo de. Não é bem um modo de resiliência, né? Mas é uma espécie de modo da cidade de campo, né? Que a partir do momento que também esse peso cai, né, sobre essa placa, que ela tem aqui uma célula de carga, né? Consegue medir essa carga e o deslocamento, também tem um sensor aqui para deslocamento. Só que geralmente ele dá valores de módulo baixo, ok? Em relação àquilo que a gente obtém em laboratório. Então, o certo é você fazer uma conversão desses valores de LWD medido no campo com o modo de resiliência medido no laboratório. A vantagem é que você pode usar isso aqui mais facilmente no lastro, né? E é bem mais fácil você ensaiar o lastro no campo do que você ensaiar em laboratório, né? Sem considerar as dificuldades para entrar na ferrovia, que eu não vou citar. Então, esse procedimento que a gente utilizou consiste em você fazer a abertura das trincheiras, identificação visual, coleta dos materiais, o ensaio de DCP, que vai te ajudar a identificar as camadas e as características, né? Logicamente, você pode fazer ensaio de umidade, densidade, o caso aqui foi feito principalmente a densidade, o LWD no lastro, sublastro, no topo, né, do sublastro, subleito, vão te dar valores de rigidez, que você pode converter, né, com um fator de multiplicação para esses valores utilizados, obtidos em ensaios de laboratório. O que você não pode fazer é pegar um módulo obtido pelo LWD e, na hora de fazer a simulação, por exemplo, para o lastro e para o subleito, usar o módulo obtido em laboratório. Vai dar uma diferença grande. Você pode usar os 3 módulos obtidos em campo, os 3 módulos obtidos em laboratório, ou o LWD de campo multiplicado por um fator de conversão, que a gente já fez em outros trabalhos, na ordem de 2.1, 2.3, dependendo do tipo de solo, e aí fazer a simulação. Ok? Então, gerando esses dados de laboratório de campo, você faz a modelagem no Systrain, e aí você vai conseguir identificar a relação, né? Você vai conseguir calcular outros fatores, como as tensões nas camadas, que você não teve acesso simplesmente fazendo ensaios de campo. E a deflexão total também. Okay? É lógico que isso depende de um bom senso, você vai conversar com as pessoas para saber por que aquele trecho está com problema, quais são os defeitos que estão acontecendo de maneira recorrente, né? Essa questão de avaliação estrutural, ela mereceria também uma análise de deflexão, né? Que dá para fazer, por exemplo, com equipamentos desenvolvidos lá pelo pessoal da USP,
que consegue medir essa deflexão lá no trilho, usando lá uma treliça. Mas isso é uma coisa que merece uma discussão maior, porque é muito fácil fazer isso. Nenhum desses ensaios aí de campo é muito fácil de ser feito, né? Requer um esforço físico grande. O fato é que a partir do momento que você tem a modelagem no Systrain, que ela consegue realmente modelar o que acontece no campo, você consegue estudar melhor as soluções, né? Então, o que acontece se eu altear o lastro, né? Que algumas empresas fazem isso. Elas não fazem o desguarnecimento do lastro, elas põem mais 30 centímetros. O que vai acontecer com essa deflexão? O que vai acontecer com essas tensões? Então, essa metodologia permite que você faça esses estudos. Ou você pode abrir tudo e reforçar o subleito. Se o subleito for muito ruim, por qualquer motivo, né, você pode fazer um reforço, um solo cimento, um solo cal, ou usar algum tipo de solução que não tenha tanta intervenção, como pequenas estacas, para melhorar essa rigidez do subleito, né? Esses trabalhos, gente, eles parecem assim um pouco extensos, né? Mas se você considerar os recursos, né, os valores que tem de manutenção é, desses segmentos problemáticos na malha existente, você vai ver que esse custo não é tão grande, que a economia que você vai ter na empresa com a definição de uma solução mais acurada compensa em muito o esforço que você vai ter, até em termos de custo, da realização desses trabalhos de campo, laboratório e modelagem. Ok? Estou aqui alguns exemplos, né? Esse aqui na Malha Paulista, FCA. Quando você abre a trincheira, você vê algumas surpresas, né? Como essa camada de fino. Realmente o lastro vai quebrando e vai acomodando o fino embaixo, né? Exatamente não foi construído desse jeito. Aqui, pela serosidade do. Aqui é direto o subleito, né? Não tem um sublastro. Essa ferrovia foi feita assim. Já indica que a condição de umidade não é uma umidade ótima. Isso aqui não é um dia de chuva. Se for dia de chuva, está cheio d'água, né? Então, essa questão da dinâmica da água indica também que a gente está no caminho certo de considerar isso na avaliação. Ok? Então, aqui você pode ver por essa foto, né, a água minando já, a gente não jogou nem no subleito, já está minando. Mas por quê? Exige, né, é necessário uma certa manutenção, né, desses dispositivos de drenagem, enfim. Aqui é toda uma discussão. O foco aqui é mostrar a importância da infraestrutura no comportamento estrutural da grade, né, para evitar rupturas indesejáveis que vão, no fundo, elas vão dificultar a operação da via, resultando em prejuízos. Aqui é exemplo de cálculo dessas deformações verticais, quer dizer, do software system encarregado a partir de dados de campo, né, conforme eu falei, e você pode depois simular a inserção de determinadas camadas ou mudando os materiais e verificar essa redução da deflexão, da deformação vertical, ok? Que é um dos parâmetros aí de projeto, né? De 0 a 5, tipo A, vias com durabilidade indefinida, 341 a 635, carga pesada, etc e tal, referência como AREMA, citada aqui pelo Lundgren. Bom, inovações em desenvolvimento, eu já estou terminando, não precisa ficar estressados comigo, certo? Deixa eu só checar aqui no WhatsApp se eu estou falando sozinho ou se tem gente me ouvindo, né? Então, no princípio, tem todo mundo me ouvindo. Então, o que que a gente sente de necessidade, né? Em ferrovia, mudar a escala, né? Ou aumentar o nível de TRL dos projetos que podem ser desenvolvidos na universidade, certo? Ok? Então, nós partimos para a construção de um laboratório, onde a gente vai ter uma via de 10 metros, né? De ferrovia real, considerando dois atuadores de carga. Então, onde está sendo feito isso, né? Esse projeto já está em andamento, está no terceiro ano, mas não está pronto, previsão é fevereiro de 27. É o projeto que eu estou trabalhando agora, junto com o Felipe Nascimento, que é tenente-coronel lá do IME. Aqui é o Centro de Tecnologia do Exército, né? Aqui para trás tem a Avenida das Américas, no bairro de Guaratiba, no Rio de Janeiro. Esse Centro de Tecnologia já existe há muitos anos, né? Então, nós vamos pegar é, 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 pegamos já, né, uma área aqui, que esse aqui é como se fosse uma flor aqui com pétalas, né? Então, uma pétala passou a ser toda do IME, onde o IME tem os laboratórios deles, laboratórios de pesquisa, haja vista que hoje está localizado na URC, não tem condição de construir mais nada, né? Então, a gente chama de pavilhão C13 da área 2. Aqui uma vista de como ele, não é como ele está hoje, existem os pavilhões, mas ele vai ficar assim depois de tudo feito, vai ter um jardinzinho, aquela coisa toda. Que a gente vai simular? Em uma via férrea de 10 metros, com 2,20 metros
só de subleito, né? Construído abaixo do nível do terreno. Nós vamos botar 2 truques ferroviários e vamos botar 2 atuadores de até 100 toneladas atuando simultaneamente, com um delay pequeno, para simular a passagem do veículo, né? De um veículo de via aqui com esses 2 truques. E com 100 toneladas a gente vai conseguir fazer somente até 3 Hz. Ok? Então, para isso, esses atuadores têm que estar em pórticos, né? E esses pórticos têm que ter um modo de reação bastante rígido. Então, se você tem uma ideia do que a gente está falando, um pórtico desse, e aqui não é a questão de carga, né? Ele tem que ser extremamente rígido por uma questão de deslocamento. Esse é um erro que muita gente que constrói esse tipo de estrutura comete. Você não pode ter grandes deformações elásticas no pórtico e na estrutura como um todo, porque senão todo o prédio vai tremer e toda a tua instrumentação vai estar condenada, você não vai conseguir tirar os dados que você precisa. Então, aqui a gente tem um critério de projeto de 2 milímetros de deformação elástica para cada pórtico. Isso significa dizer que vai ter tanto aço aqui que cada pórtico está orçado em R$ 1 milhão. Fora a armadura de ancoragem que vai dentro dessa estrutura que eu chamo de piscina, né? Só que em vez de ter água, ela vai ter dentro dela aqui o subleito, o sublastro, e acima do nível do terreno, o lastro e a grade, entendeu? Então, aqui os 2 truques que vão ser colocados. Nós estamos exatamente fazendo a fundação dessa caixa nesse momento, ok? Aqui, parte dos atuadores, dos materiais de apoio aos atuadores, né? Que esses atuadores são hidráulicos, a gente tem que ter um dispositivo para geração dessa carga hidráulica, um dispositivo de arrefecimento. Então, isso aqui é um projeto caro, né? Financiado pela FINEP. Aqui é a vista do laboratório, nessa parte aqui vai ser construída, está sendo construída, né? A piscina, né? Para a utilização, para a montagem da via propriamente dita, ok? Então, é um laboratório que a gente pode fazer o quê aqui? Em escala real, nós vamos ensaiar, primeiro essas geotecnologias, tipo geogrelha, geocélula, underslip pads, né? Tudo pode ser ensaiado aqui na escala real. Nós podemos verificar, entender melhor, né, a influência das camadas no comportamento total do pavimento, né, até que ponto o subleito, né, o sublastro tem tanta importância assim. Elementos de fixação, dormentes novos, espaçamentos entre esses dormentes, tipos de trilhos, a gente tem que trabalhar sempre com esses trilhos mais robustos, né, mas existem outros aí no mercado. Propagação de trincas ao longo de dormentes e de trilhos, isso pode ser simulado também. No que diz respeito a lastro, ainda em escala real, conforme na box test, litologia, forma do agregado, distribuição granulométrica, enfim, a gente precisa desenvolver aparato, né? Aqui funciona como um ambiente relevante, quer dizer, um passo antes do ambiente operacional, e que pode dar uma qualidade maior às pesquisas desenvolvidas, certo? Então, eu queria fazer aqui várias perguntas aqui que me passaram, né? A relação entre a frequência do giro dos eixos do truque e a frequência natural do arranjo estrutural do pavimento não é o fator determinante para a vida útil dos trilhos e dos investimentos dos pavimentos rodoviários? É, é, a frequência do giro dos eixos, truques e a frequência natural do arranjo estrutural. Olha, eu não sei dizer, eu não vou mentir. Eu não sei dizer, a gente não tem esse estudo, né, de influência de frequência, que pode ter, imagino que seja, por exemplo, a ideia aí estaria por trás, né, dos estudos de pontes. Certamente lá tem uma importância grande, né? Levar em consideração a frequência natural de vibração para analisar a amplificação desses deslocamentos. Acho que nesse contexto está sendo feita a pergunta, mas a gente não tem levado em consideração isso, né, nos nossos dimensionamentos, e certamente, né, a gente imagina que tem uma importância, mas a gente não tem esse estudo ainda no nosso trabalho, né? Os ensaios de desenho foram executados em quais condições? Amostra deformada ou compactadas? Essa é uma excelente pergunta, né? O nosso sonho é trabalhar sempre com amostras indeformadas, em qualquer situação, mas é preciso ter um cuidado, é o seguinte, se você for lá no verão, né? No Brasil é um país que tem lá o verão seco e quente, né? E o inverno chuvoso.
mas não frio, né? Quer dizer, não tem congelamento, etc. Então, se você for, geralmente você vai a campo no verão e você coloca lá o docking deformado por motivos óbvios. A umidade que está ali é muito variada, né? É bem diferente da umidade que vai estar provavelmente na situação de inverno, onde a umidade provavelmente vai ser maior e vai acumular um dano maior. Então, o que a gente faz? Quando a gente está com essa preocupação realmente da influência da umidade, a gente tem a amostra deformada, molda lá o corpo de prova cilíndrico e faz o ensaio, né? Então, abaixo da umidade ótima, vai dar um módulo bom, né? Mas depois a gente satura, faz uma indução da água por capilaridade, né? E depois, porque o corpo de prova ali, ele vai absorver uma certa quantidade de água. Ele está carente por água, ele vai absorver a água, né? Por capilaridade. Então, a gente supõe que ele vai absorver água na mesma condição que ele vai absorver no campo. E depois faz o ensaio e verifica a perda de rigidez. Isso é uma coisa que tem que ser colocada no estudo de pavimento ferroviário, muito mais do que no rodoviário, né? Você pode ter uma surpresa bem negativa, né, de perda significativa, não só da rigidez, mas com grandes deformações plásticas também no ensaio de deformação permanente. Mas, assim, o ensaio que a gente tem feito são com amostras deformadas, né? A coleta de amostra deformada é mais difícil, especialmente na ferrovia, certo? Isso também é um assunto que a gente tem pensado, principalmente em relação ao material de lastro, porque a gente está chamando tudo de lastro, né? Mas o lastro debaixo ali do dormente, que é submetido intensamente pela açocaria, né? É diferente do lastro entre dormentes. O ideal seria que a gente pudesse discretizar isso aí e verificar, primeiro fazer um estudo para verificar a influência disso no comportamento estrutural e futuramente também discretizar em termos de projeto, mas a gente entende que é um caminho a ser desenvolvido. É, é, Os folheiros são um tipo de estabilização rígida natural de solos finos. Poderia ser feita essa comparação, fazendo uma comparação entre a rigidez dos solos finos, ela é a linha sem bombeamento de finos. Folheiros, eu não sei dizer o que se trata exatamente disso. Talvez folhelos, não sei, eu realmente não sei. A respeito da utilização de gel sintético com reforço de lastro e sublastro em pavimentos ferroviários, quais os aspectos relevantes que o professor Guimarães teria a comentar? Poderia passar esse questionamento, por gentileza? Eu estou lendo aqui pela primeira vez, né, as perguntas, né? Então não deu tempo de pensar direito na resposta. Mas eu vou falar sobre esse geossintético. Ano passado a gente foi em um congresso na Austrália, né, chamado ICTG, International Congress of Transportation Geotechnics, que é acho que é o congresso de melhor nível técnico. Não é um congresso para 1.000 pessoas, 300, 400 pessoas, mas historicamente vão os principais especialistas do mundo, né? E nós, né? É, então eu consegui ir dessa vez, né? Tá querendo ir um tempo. Eu fui no primeiro, que foi em 2008 em Nottingham, e aí eu pude ver que realmente eles têm ali são as principais pesquisas nessa área de geotecnia de transporte. E eu vi exatamente o foco do congresso foi responder essa sua pergunta, né? Qual o efeito dos geossintéticos, né? Então, eu vi trabalhos do pessoal dos Estados Unidos, do Ayrton Tullow e outros, e também vi um trabalho fantástico, o trabalho mais fantástico do congresso, dos chineses, que eles têm um simulador desse tipo que eu mostrei aí, bem maior, né? Eles têm 6 atuadores, e eles, também a preocupação deles são os trens de alta velocidade, e eles fizeram um estudo gigante de geossintéticos de laboratório, e depois eles foram para campo instrumentar. Para mim, um ponto alto do Congresso foi exatamente responder essa pergunta, embora ainda exista uma série de dúvidas sobre como considerar esses geossintéticos, né, no projeto e no comportamento estrutural de longo prazo, havia um consenso de que eles realmente davam um ganho estrutural significativo para a plataforma, né, para o pavimento ferroviário. Então, eu saí de lá, pelo menos, com essa impressão, ok? Eu só vou tá aparecendo aí só as conclusões, né? Isso. Nós mostramos essas inovações, né? O software Assist Train, o software Flow, o uso de solos lateríticos, né? Especialmente a linha com material de sublastro, a box test para equipamento para ensaio de lastro,
uma metodologia de avaliação estrutural da plataforma e, como perspectiva, o novo laboratório que a gente está construindo, que ainda vai demorar um pouco de tempo. Então, pessoal, essas são as contribuições que a gente gostaria de dar, né, para vocês. Obrigado aí pela atenção, pelo dedicar esse tempo, né, a ouvir o que a gente tem para falar. E a gente está aberto aí a críticas, sugestões, né? Nesse momento, a gente realmente quer ouvir, né? Não exatamente agora, né? Mas pode me procurar aí no LinkedIn, mandar meu e-mail, mandar e-mail para mim. E quem quiser trabalhar conosco também, nós temos aberto aí o processo de inscrição para doutorado em engenharia de transporte, que nós conseguimos, né, da CAPES, vai começar agora no segundo semestre. Quem for de outra instituição, nós temos alunos de outras instituições que vêm trabalhar com a gente, especialmente quando a gente estiver nesse laboratório novo, a gente tem a obrigação de trabalhar em outras universidades, né? Que é uma obrigação que a FINEP ela manda, né? Assim, gentilmente, ela fala que, como a gente foi, entre aspas, beneficiado com esse laboratório, ela espera que seja utilizado também, compartilhado com outras instituições, que a gente vai fazer com o maior prazer, ok? Então, basicamente, é isso que eu tinha para falar. Obrigado pela atenção, obrigado aí pelas perguntas, espero ter ajudado aí em alguma coisa.